Boa noite, senhor Antero. Não morre mais, hein? Tava pensando em você. Antero, tá por aí? Boa noite, Antero, tá por aí? Boa noite, Antero, tá por aí?
Boa noite, Celina, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Desculpa na aula passada não estar presente, aconteceu um imprevisto. Hoje a gente teve um problema no Teams, então essa aula ela não vai ficar gravada no Teams. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a aula gravada, vou publicar ela lá na aba de vocês, tá? Tá ok, obrigada, viu? Imagina. E aí, como que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo certo, graças a Deus. E com você? Tudo bem também. Tá trabalhando? Como que tá? Também. O Antero Uma entrou aí na correria. aula, mas não me respondeu. Acho que ele deve estar no mudo, ele não sabe. Deve estar no mudo. O pessoal tá entrando, será? Eu acho que sim, o Nelson mandou lá, né, no grupo. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente começa. Deixa entrar mais pessoal e a gente já começa. Beleza, E a então. prova de resmate, você foi bem? Fui, mamãe. Ah, foi bem, não foi? Acho que sim. Quanto você tirou na prova de resmate? Acho que tirei 500. Só, Não, Celina? só. Não acredito. Eu fiz uma prova tão facilitada. Pois é, não sei o que aconteceu. Mas eu tava conferindo, não sei. Não sei se foi a mesma coisa que quando eu clico assim e muda essa resposta. Ah, lembro que você comentou comigo. Que era TET, né? Isso. Entendi. Pode ser, né? Que aí você coloca em uma e na hora que você vai passar, você troca. Eu acabei de colocar o mouse hoje, pra não ter que ficar passando. Entendi. E o pior é que as notas de resmate foram notas bem altas, Celina. Então, foram mesmo, eu vi. Eu tive uma média bem alta mesmo. Então, Você e tirou 600, estou olhando aqui. da O meu Maria. Forms. Deixa eu abrir a nota do Forms em geral. Sem dúvida. Para mim, eu tenho uma surpresa, tá, Ana? Eu sempre. A nota do Forms de resmate. A média da prova foi de 877. Então, foi isso mesmo. Você que jogou a nota para baixo, hein, Celina? Pois é. Mas eu tava. Brincadeira. Mas você não foi mal, não. Foi bem. Foi uma nota azul, tá tudo bem. Aguardando Hoje será que a gente vai ter pouco aluno? os servidores. Acho que não. O sol já tá entrando. Boa noite, João Vitor, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? E você? Tudo jóia também. E aí, foi bem na prova? Fui bem, sim. Peraí. Ô mãe, se você quiser falar alto, pode falar aí dentro, por favor. Foi bem na prova? Fui sim. Então tá bom. Tirou um Boa 10? noite, mestre. Boa Não noite, foi até eu 10, tava mas tá tentando bom. falar contigo, você não tava me respondendo. Não, é que eu tinha colocado, gozado, eu estava em frente ao computador vendo alguma coisa no AVA e já estava conectado. Porém, como eu tinha colocado o fone de ouvido, eu liguei ele no notebook e, claro, que ele não estava no ouvido, automaticamente. Normalmente eu não faço isso, eu deixo antes de iniciar a aula, eu deixo no Viva Voz mesmo, mas enfim, desculpem. Imagina, é que você entrou Logaram desde primeiro, as aí eu tava 19 falando horas. Antero. Aí Eu você não penso que respondeu. eu fui o primeiro a entrar. Então, eu tava tentando falar com você, eu falei, você não morre mais, Antero, eu tava pensando em você. Aí você não me respondeu, eu falei, eu acho que ele morreu, hein? Ele morreu mesmo, então morreu. E aí, vocês estão bem? Como que vocês estão? Eu, particularmente, estou bem. A prova foi ótima também. Eu vi você perguntando ao colega aí, foi ótimo. Fui no limite, né? Então tá bom. Não dava para tirar mais do limite. Então... O dezão, Antero? Tirei o 10, acertei todas. Oh, aí sim, hein? Vocês são os meus orgulhos. A Celina só não tirou 10 por causa daquele problema do touch. Senão tinha tirado 10 também, certeza. Vocês são muito bons. E de resto, como que vocês estão?
Eu particularmente bem, trabalhando bastante mesmo, graças a Deus. Meio cansativo, né? Porque tá sábado a sábado, então tá meio corrido, mas não podemos reclamar, né? Bom que Porque de domingo você descansa. é, aí quando eu não invento piscina, alguma coisa para fazer, em casa eu moro em chácara, como eu te falei, então eu sempre invento alguma coisa. Então é muito difícil faltar o que fazer no domingo. Não vai plantar alguma coisa, né? Não, a gente sempre inventa alguma história, coisa e tal, mas assim, é mais light, né? Em umas 2 horas no domingo de trabalho, você consegue deixar organizado algumas coisas que tem que ser eu que faço mesmo. Então, é tranquilo. Eu quero ser assim igual você, Antero, ter essa disposição toda. Graças a Deus, a saúde ajuda, né, professor? Como eu tenho a felicidade de não ter nada, assim, a nível de saúde, então me ajuda bastante, né? Eu acordo cedo, todo dia às 4h30 eu estou acordado, Tá né? certo. Mas, Eu todo dia às 4h30, graças a Deus, estou dormindo. não, no domingo eu acordo às 6. No domingo às 6, inclusive, estou dormindo também. A minha carreira docente noturna me permite me acordar mais tarde no outro dia. Não, é que quando eu morrer eu vou ter muito tempo para ficar deitado. Eu gosto já fazer um adiantamento, sabe, treinando já, para não tomar aquele choque quando morrer, de dormir assim, deitado eternamente. É Então, brincadeira. fazendo uma prévia. O Júlio entrou, tudo bom, Júlio? Boa noite. Acho que deve estar se conectando ainda. Pessoal, hoje o Teams, ele Boa deu noite, um Felipe. Boa noite, gente. falha. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Foi bem na Tudo prova? ótimo, tudo bem. Não, Pô, Júlio, como não? não, na verdade, eu não sei qual das duas foi, mas uma eu não fui muito bem e uma eu fui mais ou menos. Foi acima da média. Mas Eu a não de sei, eu não lembro qual que resmate. foi. Eu acho que foi a estrutura isostática que eu não fui bem. Mas a de E essa resmate, daqui que eu tudo fui bem? boa. Oi? A de resmate foi tudo bem? Essa daqui sim. Ah, então tá bom. Entrou mais um aluno aqui. Cadê o Jeffter? Boa noite, Jeffter, tudo bem? Eu não consigo ver vocês, que vocês ficam só com o microfone ligados. Aí eu fico falando sozinho aqui. É triste. É diferente da sala de aula, né? Sala de aula eu vejo todo É mundo mesmo. lá disposto. Ano que vem acho que já estamos aí junto, né, Felipe? Eu acho que sim, tomara que essa vacina venha logo, né? Começaram a liberar agora cinema, começaram a liberar É. teatro, museu começou a liberar. Eu acho que daqui a pouco a sala de aulas eles liberam, não sei. Mas parece que o MEC não disse que até dezembro de 2021. Será? Será? Eu ouvi alguma coisa. Mas você viu no canal do próprio Mac, não? Eu estava lendo qualquer coisa, existiu, eu não lembro, alguns dias atrás, eu estava vendo alguma coisa, estava falando disso, mas não creio que vai. O que eu creio é que as universidades e faculdades em si, elas vão adotar aquele critério, né? Quanto mais nós pudermos economizar de acordo com a porcentagem de matérias online que o MEC determinar para o próximo ano, eu creio que eles vão reduzir algumas matérias. Não é um bom negócio, mas, sei lá, para quem quer aprender é complicado. Mas também eu acho que com essa questão da aula virtual, muito aluno também acabou pensando 2 vezes se continuava, né? Então pode não ser um bom negócio também. Às vezes a faculdade também perde aquele aluno que quer ter aula presencial. Pode ser. Ó, entrou mais aluno agora, entrou o Lucas, a Ah, sim. Regiane. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Jeffter? Quem é o Tudo Jeffter bem. que tá falando? Isso, eu mesmo.
Tudo jóia? Você, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, professor. Tudo certo. Tá bom. Foi bem na prova? Foi, professor. Então tá bom. A Regiane, o Lucas. Estamos aí na luta. Então tá bom. Ó, hoje o Teams ele deu um problema. Não vai ficar salva essa aula no Teams, então eu tô gravando. Depois eu vou publicar ela no YouTube e subir lá no portal de vocês, tá bom? Beleza. A aula passada que a gente teve um problema lá, que eu não consegui ficar na aula, eu já publiquei lá no AVA de vocês, tá na aula 6. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá, tá gravada na aula 6. Tudo bem? Beleza. Aí, como não deu para vocês tirar dúvidas ali na aula, é uma aula que talvez eu não vou cobrar na prova. Pode ser? Beleza. Então, tá bom. Bom, Lucas e Regiane foram bem na prova, não? Acho que sim. Tudo bem, Regiane? Boa noite. Tudo bem, professor. Boa noite. Dê uma olhadinha lá na pontuação, se foi tranquilo, se não foi. Sim, no referente a... Acredito que sim. Hoje Foi eu bem? entrei... Sim. Hoje eu entrei, mas eu não olhei os pontos. Não vou estar mentindo. Mas acredito que sim. Tá bom. A prova estava fácil? Eu tive algumas dúvidas, mas eu achei fácil, sim. Na próxima, então, eu vou fazer uma mais difícil. Não. Vocês Não, porque falaram eu que nunca estava fácil. tive 1000 pontos lá. Alguma coisa sempre impacta lá. Ô, professor, tava difícil demais. Se você quiser passar uma mais fraquinha, tá bom. Tava nada, Jester. Você falou para mim que tirou 10? Não, um pouquinho abaixo. Você quando tirou quanto, Jester? 900. Então, Jester, tirou 9 na prova. Tava fácil demais. Tava difícil. É fácil quando tira 10. Eu não tirei 10, tava difícil. É que se alguma coisinha você não prestou atenção só. Não, vai ver, tava difícil. Boa noite, Ivanilson, tudo bem? Como que foi na prova também? Foi bem? Acabou de entrar? Tava tranquilo? Acho que ele ainda não está ouvindo a gente. Bom, vamos começar então a aula de hoje? Como eu disse, a aula de hoje ela não vai ficar direto aqui no Teams, eu vou ter que subir ela no portal de vocês, porque hoje a gente teve uma intermitência no Teams, e aí eu estou entrando com outro login. Aí eu vou salvar toda a aula e vou publicar lá no AVA de vocês, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. A aula de hoje é a nossa aula 7, na seção 3.1, em que nós vamos estudar a estabilidade elástica, né? Então, aqui ele já traz um diálogo aberto para a gente. Nesta sessão, exploraremos a estabilidade elástica das estruturas, conhecendo a aplicação dos seus conceitos e aplicando o método de equilíbrio em situações simplificadas, para melhor assimilação dos estudos. Você será capaz de definir qual o carregamento crítico necessário para flambar uma coluna teórica idealizada de flambagem. Então, só para a gente começar aqui a pensar, alguém sabe o que é uma flambagem? Alguém tem uma ideia do que é uma flambagem? Ainda não? Então, a gente vai ver na aula de hoje. Lembre-se que você foi convidado para fazer uma avaliação de viabilidade de uma reforma de uma biblioteca antiga para a sua universidade, e você inicia análise pelos pilares P5 e P6, pois sabe que o aumento de cargas devido à mudança dos livros para o andar superior poderá causar uma alteração na estabilidade da estrutura.
Indagado pelo arquiteto responsável pelo projeto, você deve responder a seguintes questionamentos. Qual que é o estado do equilíbrio atual da estrutura e como esse equilíbrio ele pode ser alterado, né, pode se alterar caso os livros sejam removidos para o andar superior. Considere que o pilar P5 é uma barra rígida, conforme a figura 3.3, e calcule a carga crítica que ele pode resistir, considerando que a mola fictícia de torção na base do pilar tem o coeficiente de K igual 4,5 vezes 10 Newton por metro. Então, aqui nós temos essa mola fictícia na base dele, né, no apoio dele, que é o nosso pilar P5. Ele tem 3 metros de altura, ele sofre uma carga concentrada aqui de P, e ele está perguntando qual que é essa carga crítica aí, para que ele possa resistir, tendo esse coeficiente de 4,5 vezes 10 Newton por metro. Está na linha horizontal, né? A carga Oi, crítica, tá aqui a carga na linha... crítica está na horizontal, né? Ele está na linha vertical, essa carga crítica, ó. Ele está junto com... ele está na longitudinal desse pilar, ó. Ah, é no pé. Tá. Isso. Diferente de uma carga de cisalhamento, como a gente viu nas sessões anteriores, a flambagem ela vai ocorrer numa carga que vai envolver a longitudinal da peça. Sabendo que a mudança dos livros para o andar superior causará um aumento de carga total no pilar, que anteriormente era de 1.100 kN, em aproximadamente 50%, verifique se ele se manterá estável. Ou seja, anteriormente ele suportava ali 1.100 kN, vai receber um acréscimo de 50% dessa carga, e a gente tem que verificar se ele ainda vai permanecer estável. Então, a gente entra agora na parte teórica da disciplina, né, em que a gente vai estudar o conceito da estabilidade elástica. Então, de maneira geral, os elementos estruturais de uma construção, eles devem ser selecionados de acordo com a sua resistência, que é a capacidade de suportar o carregamento e suas tensões excessivas, a sua rigidez, que é a capacidade de suportar o carregamento sem deformação e sem excessiva, e estabilidade, que é a capacidade de suportar o carregamento sem mudar o seu estado inicial de equilíbrio. Resistência e rigidez já foram estudados anteriormente e, nesse momento nos estudos, voltarão para ser estudados junto com a estabilidade. Eu só vou desligar o microfone da galera para não dar interferência aqui junto comigo, mas se vocês tiverem pergunta, é só ligar o microfone e fazer e depois ligar de novo, tudo bem? Flambagem, então, que eu tinha questionado vocês, é uma deformação lateral que elementos compridos e esbeltos, o que seriam esbeltos? Afinalados, né? São elementos que eles têm uma dimensão bem larga em relação à outra, e essa relação esbelta significa que o corpo ele é afinalado. Geralmente são colunas, por exemplo, a gente viu lá que tem um pilar de 3 metros, só que a gente sabe que aquele elemento ele é esbelto, né? E sofrem ao serem submetidos a uma carga axial acima de um valor crítico. Então, passando daquele valor crítico, ele vai sofrer uma flambagem. Um elemento sob compressão elevada, com elevada esbeltez, ou seja, que ele é bem fino, pode deformar lateralmente e falhar por flambagem, em vez de falhar diretamente pela compressão do material. Portanto, num projeto estrutural, ambos os métodos de falha eles devem ser considerados. Então, aqui na figura 3.4, a gente tem uma flambagem de coluna, em que a gente tem o apoio da coluna, a coluna com a distância dela até um ponto, né? Lembrando que aqui tem um apoio fixo, um apoio móvel, é uma figura isostática, podia ser um engaste e sem nenhum outro apoio, né? E aqui a gente tem uma carga axial. Se essa carga ela passar de uma carga crítica, que é suportado por esse elemento, o que tende a acontecer com ele? Ele criar esse embarrigamento, que a gente chama de flambagem. Então, quando essa carga axial ela ultrapassa um certo limite de suportamento desse corpo rígido, esse elemento ele vai flambar. Então, queria saber de vocês se vocês já viram isso na vida real, principalmente quem trabalha em obra de construção civil, para vocês comentarem com a gente.
Ninguém? Ninguém 000 hoje? Sério? Entero, nada? É só você ver aquelas construçãozinhas lá naquelas favelas, você passa na rodovia, você enxerga isso de monte, né? Mas você diz no Taboão mesmo? Não, você pega a Rodoanel afora, mesmo cruzando Embu, Mogi, aquela região, se você olhar aqueles barracos lá no alto, você vê que ele tem alguma plambagem. Sempre tem, né? Né? Eu não tenho fotos, eu acho, mas aqui seria difícil de encontrar. Mas, para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui fazer uma construção em Ilhabela e cheguei lá no terreno vizinho, ele tinha encostado a casa bem no limite da construção que a gente ia fazer. E aí, quando eu cheguei para verificar a estrutura do vizinho, todos os pilares que ele tinha feito na divisa estavam flambados para o vizinho que a gente ia construir. Gente, isso é um problema terrível, terrível, porque a gente teve que reforçar toda a estrutura dele para não desabar no nosso lote. Perdemos área para ele, né, para ele construir, mas tivemos que reforçar, senão ia acabar com a construção que a gente ia fazer. Então a flambagem ela acontece, isso é um erro de dimensionamento A mesmo, né? Você coluna acaba termina fazendo. perdendo a resistência, né, professor? Sim, você acaba colocando muito esforço em cima daquela coluna, aquela coluna é muito esbelta e muito alta, e ela acaba flambando, tendo essa curvatura, comprometendo toda a estabilidade da estrutura, né? Continuando. A definição de estabilidade elástica de uma estrutura pode ser melhor compreendida a partir da análise das condições de equilíbrio, de uma bola, por exemplo, sobre uma superfície lisa. Quando o sistema passa de um estado estável de equilíbrio para outro, há perda de estabilidade. Se um sistema está em equilíbrio estável, que é o caso A, após sofrer uma perturbação, ele retornará ao seu estado inicial de equilíbrio. Então, quando a gente olha para a figura A, se ele está no sistema estável, ele retornará no estado de equilíbrio. Cadê? Aqui. Se o sistema está em um estado de equilíbrio neutro, após sofrer uma perturbação, ele vai se manter como ele foi deixado. Então, ele permanece neutro, estado B. Agora, se o sistema está em estado em equilíbrio instável, que é o C, após sofrer uma perturbação, ele não voltará ao seu estado inicial. Ou seja, ele deixa de ter uma formação elástica e tem uma deformação plástica. Aplicação do conceito de estabilidade. Para melhor compreender os conceitos de flambagem, estabilidade e carga crítica numa estrutura, vamos analisar uma estrutura teórica idealizada de flambagem. Esta estrutura ela é formada por duas barras rígidas sem peso, com pinos nas extremidades, conectadas por um pino e uma mola de torção com constante K igual à figura 3.6a, que é essa figura aqui. Só deixa eu aceitar mais um aluno. Aí. Então, aqui nós temos dois pontos de apoio, um fixo e um móvel. Nós temos o nosso K na articulação e o L sobre 2 entre cada ponto de apoio, com uma força sendo aplicada, uma carga axial, né? Então, o A, ele é o exemplo de estrutura teórica idealizada de flambagem, né? Em que o C está certinho. Essa estrutura é formada por duas barras rígidas, blá, 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 aqui. A carga P é perfeitamente alinhada até o ponto B, mantendo o sistema de posição de equilíbrio estável. Então, essa figura A, ela está estabilizada. Ó. De A a B, onde a carga foi aplicada até o ponto lá de baixo, está estável. Imagine que o deslocamento lateral seja aplicado no ponto C, que é o ponto onde nós temos a articulação, formando um ângulo com a vertical, que é a figura 3.6b. O sistema retornará à sua posição original. Isso dependerá da dimensão da força P que é aplicada na mola. Então, ó, eu tenho aqui a articulação no ponto C, eu tive aqui uma certa flambagem nessa articulação,
E se eu quiser saber se esse sistema ele vai voltar à sua originalidade, quando eu retirar a minha carga axial P, eu tenho que saber se aquela mola que está no ponto C, naquela articulação, ela vai ser capaz de voltar àquela situação elástica anterior ou não, ou se houve uma deformação que já não dá mais para corrigir. E para isso eu tenho aqui uma vertente em P, que seria uma carga resultante em P, e tenho também um momento que é aplicado aqui para retornar àquela posição inicial. Pessoal, vou pedir só um minutinho aqui para eu retornar para a aula, tá? Questão de um minutinho mesmo, só um minuto. Pronto. Boa noite, Josimar. Boa noite a todos que entraram na aula. Voltando. Para verificar se o sistema é estável ou instável, vamos considerar as forças agindo no trecho AC, ou seja, nesse primeiro trecho aqui. Utilizando o diagrama do corpo livre, da barra C, que é a figura 3.6C, que é esse trecho aqui, e calculando os momentos em torno do ponto A, então a gente vai deixar o ponto A como o ponto do momento e o restante fazendo os cálculos. Sabendo que o ângulo de inflexão da mola é 2 vezes o ângulo, temos que o momento menos a força vezes L sobre 2, que é a distância, vezes o seno desse ângulo que aparece aqui é igual a zero, que seria uma equação de equilíbrio. Também temos que P vezes L sobre 2 vezes seno do ângulo é igual a K, vezes 2 vezes o ângulo, que é a segunda equação de equilíbrio. Então, se a gente tem essas duas situações, nós temos duas equações de equilíbrio, ok? A mola no ponto C causa um momento em M na estrutura, forçando a barra. Porém, a força P, aquela força axial que está no ponto A, tende ao aumento do deslocamento natural no ponto C, agindo de maneiras opostas. Se a força P for pequena, a ação do momento M será predominantemente e a estrutura retornará à sua posição original, tendo assim um equilíbrio estável. Por outro lado, se a força P for elevada, a ação do momento M não tem capacidade para reestruturar a condição inicial, causando falha do sistema por flambagem, tendo então um equilíbrio instável. A força na qual há equilíbrio neutro é chamada carga crítica, que a gente vai chamar de P crítico, né, que é uma carga axial crítica. E, sabendo que para pequenos deslocamentos, o seno do ângulo é mais ou menos igual ao ângulo temos, que a carga crítica é igual a 4 vezes o K dividido por L. E essa condição é a nossa equação 3, para que carga crítica é igual a 4 vezes K dividido por L. A partir dessa análise, é possível concluir que para a carga crítica é o único valor que a carga em que a estrutura estará em equilíbrio após sofrer uma perturbação. Dessa forma, os três estados de equilíbrio para o sistema estrutural apresentado podem ser descritos da seguinte forma. Se o P for menor que 4K sobre L, o equilíbrio é estável. Então, ok. Se o P for maior que 4K sobre L, o equilíbrio é instável, ou seja, não é ok. Agora, se o P for 4K sobre L exatamente, o equilíbrio é neutro, ou seja, a carga é crítica, não pode ultrapassar daquilo. Chegamos no limite de carga que pode suportar. E isso é a nossa equação 3.4, esse sistema de equação. Esses estados de equilíbrio, eles são representados pelo gráfico da carga axial P versus o ângulo de rotação, que é o nosso ângulo representado por ângulo mesmo, da figura 3.7. Eu acho que a gente não passou ainda dela. Aqui a gente já vai ver. As linhas em destaque, elas representam as condições de equilíbrio.
A linha horizontal indica a linha da carga crítica. O ângulo de rotação pode variar no sentido horário ou anti-horário, em pequenos deslocamentos, como assumimos anteriormente. As condições de equilíbrio são semelhantes às apresentadas na figura 3.5, que são referentes às bolas nas superfícies lisas. No ponto de bifurcação, a mudança de equilíbrio de estável para instável, e nesse ponto é calculada a carga crítica. Então, nós temos aqui a figura 3.7. Opa, voltou. Aqui. Nós temos a força P, quanto maior, ela vai sendo mais instável. O ponto de bifurcação seria no ponto B, em que o equilíbrio é neutro, e estável conforme o P for menor, né? O ângulo ele pode ser aumentando, e o ponto crítico vai ser exatamente no ponto da bifurcação no equilíbrio. A classificação quanto aos conceitos de cálculo, né? O conceito de cálculo ele é utilizado para a carga crítica de colunas e ele é baseado no equilíbrio neutro. Porém, esse conceito ele não consegue descrever o comportamento da estrutura após a flambagem. É só antes da flambagem. Entretanto, para colunas elásticas, é possível existir equilíbrio em cargas maiores do que a carga crítica. Essa demonstração avançada pode ser realizada por meio de equações diferenciais ordinárias e os resultados de forma gráfica exibidos na figura 3.8. Então, aqui nós teríamos o equilíbrio estável, uma solução linear, a solução exata, o equilíbrio instável depois da solução linear, onde nós temos a carga crítica e o aumento da força da carga axial. Esse diagrama é o diagrama dos estados de equilíbrio de uma solução elástica, de uma estrutura elástica, idealizada de flambagem. Na prática, as colunas CAs elas não têm resistência após a ocorrência da flambagem, e, portanto, o uso do conceito ele é baseado no equilíbrio neutro, e é aplicável para os projetos em estruturas. Então, exemplificando, a régua plástica que você provavelmente possui, quando a gente fala de régua, uma régua comumente, né, possui um bom exemplo prático para uma coluna elástica, que mesmo após sofrer flambagem, ela resiste a um carregamento um pouco maior do que sua carga crítica. É possível aumentar um pouco a força sem que a régua quebre. Tente com a sua. Mas cuidado, se você colocar muita força, ela pode quebrar. Então, basicamente, você pega a sua régua, coloca a força na ponta dela, fazendo uma compressão, e ela vai flambar. Se você colocar muita força, ela vai estourar, né? Mas por quê? Porque ela já tem esse efeito elástico, ela tem um material elástico. Agora, se ela tem um corpo rígido, se ela é um material dúctil, se você faz isso e ela flamba, logo ela perde toda a condição dela de resistência e isso não funciona para esse tipo de material, porque esse material perde a resistência imediatamente. Agora, o método do equilíbrio. A aplicação do tópico anterior pode ser desenvolvida em diferentes condições de estruturas e é chamado de método de equilíbrio. Esse método tem várias simplificações para facilitar a compreensão do conceito de carga crítica. Vamos agora tomar, por exemplo, outra estrutura teórica idealizada de flambagem. Com a configuração apresentada na figura 3.9, uma coluna rígida com uma mola de torção de rigidez de K na base, aplicando uma carga P, a coluna pode apenas sofrer rotação, tendo, portanto, apenas 1 grau de liberdade. Então, nós temos aqui um apoio fixo, onde nós temos aqui o nosso K, que seria a nossa mola, nós temos o corpo rígido sofrendo aqui a carga axial, com uma distância consideravelmente entre o ponto A e o ponto B, e após sofrer, ela tem ali 1 grau de liberdade e acabou indo para a sua lateral. Quando a gente fala 1 grau de liberdade, ao invés dela sofrer um embarrigamento, ela apenas sofreu um deslocamento, porque como ela não tinha um outro apoio, né, ela acabou sofrendo apenas um deslocamento. Verificando os momentos agindo em torno do ponto A, em relação a esse ponto A, considerando que o ângulo de rotação é pequeno e sabendo que o momento resultante da mola K0, temos que, para força vezes distância vezes o ângulo, é igual o K vezes o ângulo, que é a primeira fórmula. E a força vezes a distância vezes o ângulo é igual o momento, que é a outra fórmula. Então, notem que
as duas situações, o K vezes o ângulo seria o momento em A. Se a força para o pequeno ângulo do seno do ângulo aproximadamente igual ao ângulo, opa, foi mal que passou uma moto aqui correndo. Se o seno do ângulo for aproximadamente igual ao ângulo, a força vezes a distância vezes o ângulo seria menor que o K vezes o ângulo para o sistema estável. Agora, se a força vezes a distância vezes o ângulo for maior do que o K vezes o ângulo, o sistema é instável. Porém, se a força vezes a distância vezes o ângulo é igual ao K vezes o ângulo, o sistema ele é neutro. Então, a força associada com o sistema neutro é a carga crítica, designada pelo PCR, que é a nossa carga crítica. Portanto, para um sistema considerado, a carga crítica de flambagem é dada por carga crítica é igual a K sobre L, que é a nossa equação 3.8. Esse método pode ser aplicado em diferentes estruturas teóricas, ideais de flambagem, seguindo o mesmo procedimento. Então, vamos ver um exemplo. A aplicação do método de equilíbrio também pode ser realizada em estruturas ideais de flambagem, com molas de translação, em vez de molas de rotação. Lembrando que nas molas de translação, a força é dada por força vezes K vezes X, em que o X é o deslocamento lateral da mola. Vamos descobrir a carga crítica de flambagem na aplicação de um exemplo similar ao deste tópico, mas trocando a mola de rotação por uma mola de translação. Então, aqui nós temos a mola, né, um engaste, uma articulação em que nós temos a força axial, o braço que a gente chama de L entre o ponto B e A e um apoio fixo, né? Esse primeiro é uma estrutura teórica idealizada de flambagem com uma mola de translação. Agora, na segunda, nós temos uma situação deformada da estrutura, em que nós temos entre o ponto A e o ponto B um ângulo que foi formado, e esse X, que é o X lateral, foi formado de acordo com essa translação, essa mola de translação. Então, essa mola permitiu esse deslocamento lateral, e por isso esse deslocamento lateral aconteceu. Sabendo que a força que a mola exerce na barra é F vezes K vezes X, e o deslocamento da mola de X é L vezes a lateral do seno do ângulo, nós temos a equação força igual KL vezes seno do ângulo, lembrando que, para pequenos deslocamentos em que o seno do ângulo é aproximadamente o próprio ângulo, nós temos que o cosseno de zero é igual a 1. Portanto, realizando a somatória dos momentos em A, temos que a somatória dos momentos em A, lembrando que o A está aqui embaixo, é igual a F, que é a força, vezes a distância, vezes o cosseno de zero, menos P vezes X. E isso vai me dar um resultado que a força crítica é igual a K vezes L. E aí, não sem medo de errar, chegando já no final dessa unidade teórica, você tinha ali no início da unidade que você vai transportar os livros para a parte de cima, o arquiteto pediu uma solução para você e tudo mais. Então, com os conhecimentos que você acabou de adquirir, você tem condições de responder aos questionamentos da avaliação da viabilidade da reforma da biblioteca antiga da sua universidade. E lembra-se de que o arquiteto responsável pelo projeto da reforma fez 3 perguntas. O primeiro questionamento foi sobre qual o estado de equilíbrio da atual estrutura e como esse equilíbrio pode se alterar caso os livros sejam removidos do andar superior. Qual que é a solução? Com os conhecimentos adquiridos nessa sessão, você responde que a estrutura das colunas se encontra na situação de equilíbrio estável, pois as cargas axiais atuantes são menores do que as cargas críticas de flambagem. Aumentar indiscriminadamente a carga atuante poderá causar uma perda de estabilidade e, consequentemente, o colapso da estrutura, que nada mais a ruptura dessa estrutura. O questionamento do arquiteto foi a consideração de uma situação hipotética, supondo que o pilar P5 fosse uma barra rígida, conforme a figura 3.3. E ele pediu que você calculasse qual carga crítica que ele
poderia suportar, considerando que a mola fictícia lá na base do pilar fosse de coeficiente de K igual a 4,5 vezes 10 elevado a 6 Newton por metro. Você pode utilizar o método de equilíbrio para resolver esse problema, sabendo que a configuração do pilar P5, a carga crítica de flambagem é dada por a carga crítica é igual a K sobre L. Se o L são 3 metros de altura, conforme a gente viu que o pilar tinha 3 metros, e o K é de 4,5 vezes 10 a sexta, nós temos que o PCR, que é a nossa carga crítica, é igual a 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Por quê? É 4,5 dividido por 3. Ou seja, 1.500 quilonewtons. Seria a nossa carga crítica para aquele pilar. Portanto, a carga crítica suportada do pilar é 1.500 quilonewtons. E, finalmente, o questionamento sobre a mudança dos livros para a parte superior, que causará um aumento de carga total no pilar, que anteriormente era de 1.100 kN, em aproximadamente 50%, foi solicitado se vai se manter estável. Então, veja bem, se a gente vai aumentar 50%, 50% de 1.100 costuma dar ali 550. 550 mais 1.100, a carga vai ser de 1.650. Portanto, essa carga final, ela de 1.650, ela ultrapassa a minha carga crítica. Logo, se a gente comparar com a carga crítica, o sistema ele é instável, ou seja, não vai suportar, meu pilar vai flambar, meu P5 vai flambar, ele não vai suportar essa carga. E aí a gente finaliza essa nossa aula teórica de hoje. Dúvidas? Não. Tranquilinho? Eu vi essa aula semana passada, já que a gente não teve aula, eu aproveitei e dei uma lidinha nisso daí. Bem tranquilo, né? Felipe, Oi. Eu tenho uma dúvida assim. Raciocina. O PF igual a 1.100 mais 1.100 vezes 50%, não pode dar 1.650. Não é mais 1.100, é só um acréscimo de 50%. Não, então tá errado, o PF é embaixo. Como assim? Vamos lá no exercício. Onde que tá, Antero? Na penúltima coluna, PF igual a 1.100 mais 1.100 vezes 50%. Então, isso aí está errado. Então, teria tá que ser certo. 1.100 vezes 50% igual a 1.650. Aí sim. Não, tá certo, ó, porque 1.100 vezes 1 continua sendo 1.100. Tá. 1.100 vezes 50% dá Então, mas aí, 550. esse mais aí é que não está batendo. Não, tá certinho, Antero, ó. 1.100 permanece, que é o inicial. Tá certo, Antero. Mas 1.100 vezes 50% dá 550. 1.100 mais 550, 1.650. É só uma fórmula de descrever. Ok. A gente poderia, por exemplo, colocar 1.100 vezes 1.5. Seria bem mais fácil e, para mim, bem melhor. Mas deu para pegar? Ou vezes 1/2 também, né? Exatamente. É que a gente que costuma fazer cálculo mais rápido, quando a gente vê esses passos a passos assim tão exemplificado, a gente costuma achar e falar, tá alguma coisa estranha aí. Mas, na verdade, tá corretinho. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui não fez a prova de resmate? Todo mundo fez? Fizemos. Então tá. É que eu tinha visto que alguns alunos que... Acho que teve um aluno, eu não lembro o nome, que fez a prova, mas não tá na minha lista. E aí eu fiquei preocupado. Eu falei, ué, será que tem alguém assistindo a aula, fez a prova e não tá na minha lista? Aí eu falei, ué, perguntar, né? Mas, basicamente, Não. é isso. Professor, como que é aquela
que você falou mesmo, pra gente fazer aquela pesquisa lá e colocar o... Cortou, Celina. Pronto. Para fazer aquela... falar sobre as referências. Como que era o nome mesmo que você falou? Pra gente pegar as referências sobre a construção lá. Como? Fichamento? Isso, obrigada. Você fez os fichamentos? Fez algum já? Já, tô fazendo. Quero ver, Celina. Você vai ver, só vou mostrar. Quero ver, tô curioso. Tá ficando legal? Tá ficando legal. Sério? Nossa, eu tô morrendo de curiosidade. Depois a gente só tem que criar o grupo, né, e colocar, né, você lá. Se você quiser, na hora que o pessoal começar a sair, você pode me mostrar alguma coisa já. Você compartilha sua tela comigo. Tá bom. Aí a gente aproveita agora na aula. Pessoal, na parte teórica de hoje já foi. Se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar. Se não, estão liberados. Beleza, então. Vamos aproveitar para fazer umas atividades aí. Valeu, Beleza. professor. Quem não fez o avaliar, por gentileza, faz lá, dá 10 para todo mundo. A gente é sempre 10. E abraço para vocês. Boa noite. Beijo, professor. Boa noite. Boa noite, Obrigada. gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Se eu não... Ó, professor, lembra da mesma coisa da minha prova, hein? A gente é sempre 10. Falou, Pode tchau, deixar. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Tchau, Professor, eu até não vou mais. conseguir compartilhar agora, porque eu vou entrar numa reunião. Tá bom. Tá. Se você quiser outra hora, então, não tem problema Eu te também. mando. Tá bom. Tá. Tá bom? Beijo, Manda boa em PDF noite. pelo celular, que é mais fácil para eu ler. Beleza. Tá bom? Tá bom. E uma observação, se você quiser montar um índice, monta um índice, assim, básico, e a gente vai seguindo o índice para escrever. Tá ótimo. Tá bom? Tá, obrigada, professor. Nada, tchau, tchau. Tchau. Tchau, mestre. Boa noite. Tchau, Antero, fica com Deus, até mais, tchau, tchau. Você também. Tchau, Bom tchau. trabalho. Tchau, colegas. Valeu.